Então, no vídeo passado, a gente falou um pouquinho sobre essas mudanças que podem acontecer, que vão acontecer cada vez mais nesse futuro próximo. Nesse vídeo agora, eu vou falar um pouquinho sobre a história da agilidade, o que já estava acontecendo nesse histórico todo, que foram surgindo cada vez mais ideias para nos ajudar a nos adaptar cada vez mais. Então, se a gente olhar para a nossa história lá nos anos 90, o que estava acontecendo já naquela época era que a tecnologia já estava se acelerando cada vez mais. O que acontecia nos anos 90? A gente tinha a computação pessoal, os computadores pessoais começando a chegar cada vez mais na casa das pessoas. A gente tinha o começo dos celulares, os primeiros tijolões, não sei se alguém teve essa oportunidade de ter o primeiro tijolão em casa, né? Eu tive um. São os primeiros celulares. Tinha também o começo da internet. Eu comecei a usar a internet em 95, depois em 97 eu assinei um acesso por telefone, tudo era muito lento, tudo era muito primitivo, tudo estava acontecendo ali nos anos 90. Então foi uma década bastante importante para essa evolução da tecnologia. E aí um grupo de pessoas lá nos Estados Unidos, que geralmente é onde as coisas acontecem, um grupo de pessoas começaram a se incomodar cada vez mais em como a gente lidava com projetos, especialmente de tecnologia, especialmente de software. O que acontecia muito era que a gente tentava planejar esses projetos a longo prazo, com o máximo de detalhes possível. Mas aí a realidade mudava, a tecnologia mudava e os nossos planos também precisavam mudar. E a gente na prática estava batendo cabeça para tentar fazer com que isso funcionasse e não estava funcionando. Então esse grupo de pessoas começaram a criar novas ideias, a criar novas práticas, que até então não tinham um nome. Eles chamavam de práticas leves, de métodos leves. E tudo isso era emergente, no sentido de que as ideias estavam emergindo, estavam surgindo cada vez mais novas ideias para resolver os problemas naquela época. Então tudo estava começando a surgir ali nos anos 90, até chegar nos anos 2001, que foi quando publicaram aquilo que ficou conhecido como o Manifesto Ágil. O que foi o Manifesto Ágil? Foi um site, foi uma sequência de ideias que eles publicaram para provocar novas ideias, provocar novas formas de trabalho. Basicamente, como o texto ele é curto, eu vou ler e vou comentar um pouco sobre eles, sobre cada um desses itens aqui. Manifesto para Desenvolvimento Ágil de Software. O texto começa falando: estamos descobrindo maneiras melhores de desenvolver software. E aqui vale um primeiro comentário, que é, eu gosto muito desse começo, estamos descobrindo, porque basicamente eles estão falando, nós não sabemos qual que são as melhores formas, nós estamos descobrindo juntos. Eles estão assumindo a incerteza logo na primeira frase, isso é um excelente começo já, né? Estamos descobrindo maneiras melhores, fazendo nós mesmos e ajudando outros a fazerem o mesmo. Ok, através desse trabalho passamos a valorizar 2 pontos. E aqui tem 4 itens que são os 4 itens principais desse documento, desse manifesto. O primeiro deles é indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Por que eles colocaram essa frase ali? Porque a forma tradicional de se trabalhar era muito focada em processos e ferramentas. Tudo era muito pesado da forma como a gente lidava com o trabalho. E aqui eles estão provocando uma nova ideia, que é a gente focar muito mais nas pessoas e nas interações entre as pessoas do que propriamente nos processos e ferramentas. É uma provocação para a gente pensar diferente. O segundo item, software em funcionamento mais do que documentação abrangente. Por que eles colocaram esse item ali? Porque a forma tradicional de se trabalhar era muito pesada em termos de documentação. E era muito comum a gente passar meses gerando uma documentação que na prática ninguém lia e não era tão importante quanto parecia. Então a provocação aqui é a gente olhar muito mais para a criação da solução do que exatamente para a documentação que vai nos dizer como é que será a solução quando finalmente a gente começar a trabalhar nela. Também uma provocação para a gente pensar diferente. O terceiro item é colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos. Por que eles colocaram esse item ali? Porque a forma tradicional era muito focada em contratos, em burocracia para fazer com que o trabalho acontecesse. E aqui a gente está olhando muito mais para colaborar com o cliente do que propriamente a gente seguir essa burocracia que no fundo trava todos os processos. Também mais uma provocação para a gente pensar diferente. E por fim, a última frase, que é para mim a mais importante de todas, responder a mudanças mais do que seguir um plano. Por que eles colocaram esse item ali? Porque nessa forma tradicional de trabalho, a gente focava muito em um plano e a gente tentava blindar esse plano para garantir que nada mudasse.
quando as coisas mudavam, a gente ainda tentava insistir no plano sem olhar para a realidade. E claro que a gente tinha muito mais problemas para fazer com que tudo isso funcionasse. Então, a ideia principal daqui é a gente responder essas mudanças, a gente entender que as mudanças elas acontecem porque é da natureza do trabalho que as coisas mudem. E a gente responder às mudanças acaba gerando mais retorno para a gente nesse sentido. E por fim, eles finalizavam o documento dizendo, ou seja, mesmo havendo valor nos itens à direita, valorizamos mais os itens à esquerda, significando que a gente entende que processos, ferramentas, documentação, contratos e planos são super importantes, mas nessa nova forma de trabalho, os itens à esquerda, as pessoas, o software, a solução pronta, a colaboração com o cliente e as mudanças acabam sendo mais importantes para provocar novas formas de trabalho. No próximo vídeo eu vou detalhar um pouquinho mais sobre o efeito que a publicação desse documento causou e até lá.